Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a esse lugar chamado oração. Aqui estamos, segunda a sexta-feira, 6h30 da manhã, e à medida que você for chegando, junto do Maraca, junto dos amigos, junto dos irmãos, fique à vontade para anotar aqui a sua participação, com o seu alô, com o seu bom dia, com o seu pedido de oração. Nós vamos orar e falar com Deus a respeito do que você colocar aqui. E o meu pedido para você é aquele basicão de todo dia, né? Compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, colocando nos seus status, nos seus stories, mandando nos seus grupos. É muito especial e muito importante, abençoando que nós somos abençoados, né? E a gente vai possibilitando para tantos outros esse tempo de edificação que nós temos experimentado aqui. Sextou com S de serviço, de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E hoje essa sexta-feira, 17 de julho, é muito especial. Hoje nós temos, no prédio da nossa igreja, culto para os pré-adolescentes, às 7h30 da noite, culto para os adolescentes, às 8h da noite, e amanhã, para homens e mulheres, temos aí o Cine Maraca, às 7h da noite. No domingo, o nosso Domingo de Missões. Esse tempo de falarmos sobre missões, orarmos por missões, contribuirmos em prol de missões. E nesse domingo a gente vai falar sobre missões através das amizades. Uma pesquisa do Instituto Haggai indica que a maioria das pessoas que vieram para Cristo vieram através de uma rede de relacionamentos, através da família, através dos amigos. Então, aproveite a sua rede de relacionamentos para, sim, você já vive o Evangelho, compartilhe e abençoe pessoas com a mensagem da salvação. Nós vamos partilhar com vocês aqui um videozinho que vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Ei, você anda triste pois não tem se envolvido nas atividades de sua igreja? Gostaria de presenciar maravilhosos resultados com suas orações e testemunho, levar pessoas a Jesus? Vou te apresentar um projeto que irá mudar a sua experiência. Operação André. Esse é um plano simples. Faça como o André, que usava esses passos para alcançar pessoas. Olhe ao redor. Observe onde você vive, trabalha ou estuda. Esse é o seu campo de missão. Faça uma lista dos nomes de pessoas que você conhece que precisam conhecer Jesus e ore por elas regularmente. Olhe para cima. Deus alcança pessoas através da oração. Ore todos os dias pelas pessoas da sua lista, pedindo a Deus para lhe dar oportunidades para falar a elas do seu amor e convidá-las a estudar a Bíblia. Você poderá fazer uma dupla de evangelismo da amizade para esse passo. Olhe para fora. Procure maneiras de cultivar amizades com as pessoas da sua lista de oração. Passe tempo com elas. Fique atento para descobrir e atender suas necessidades. Um convite para um evento esportivo ou uma refeição em sua casa constrói amizade que poderá abrir a porta para falar de Jesus. Lembre-se, as pessoas querem primeiro ver Jesus na sua vida para depois conhecer o Jesus que você conhece. Olhe para frente. Convide cada pessoa de sua lista de oração para participar de um evento evangelístico com você. Pode ser um pequeno grupo, o Dia do Amigo, evangelismo na Semana Santa, uma classe bíblica, semana de evangelismo ou qualquer outra ocasião. Escolha uma data específica, ore e convide-os. Olhe sempre. Você deve olhar para as pessoas que aceitaram o convite e demonstraram interesse pelo Evangelho, porque elas precisam de encorajamento e motivação. Continue orando com fé e amor. Ofereça literatura e vídeos sobre a fé cristã. Lembre-se que a palavra de Deus transforma e restaura. Por isso, estude a Bíblia com seus amigos de oração. E continue amando e orando pelas pessoas que não demonstrarem interesse pelo Evangelho. Viu como é simples se envolver na Operação André? Deus quer lhe usar para abençoar as pessoas. Não perca mais tempo e participe em sua igreja. Vimos aí o quanto é muito simples, mas ao mesmo tempo eficiente.
Basta a gente se dispor e a gente vai ganhar almas para o Senhor Jesus. Que sejam eles os nossos familiares, sejam eles os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho. Como nós falamos com os nossos pré-adolescentes, para que estamos aqui? Para viver e pregar o Evangelho, entrando no campo da vida, sendo nós discípulos do Senhor Jesus. É sempre bênção. Sobre isso vamos falar no próximo domingo, às 7 horas da noite, na nossa celebração. E vamos que vamos, né? Por falar de partilhar, de testemunho, os nossos cultos fé, um dos nossos cultos, pelo menos uma vez por mês, a gente abre espaço para os nossos irmãos partilharem as bênçãos, aquilo que tem provado e vivenciado a partir do cuidado do Senhor. E em um dos nossos cultos, uma das nossas irmãs disse assim: pastor, foi um culto maravilhoso, eu chorei bastante diante dos testemunhos que os nossos irmãos compartilharam. Aquilo que Deus tem feito na nossa vida, testificando a palavra, serve, tem uma serventia abençoadora uma serventia abençoadora na vida de tantos à nossa volta. Às vezes a gente não tem nem a dimensão do quanto o nosso partilhamento, o nosso compartilhar pode ser edificante na vida das pessoas à nossa volta. E temos lido Romanos, capítulo de número 4, aqui. Romanos, e na carta aos Romanos, no capítulo 4, fala sobre a fé de Abraão, a fé que Abraão teve. O que diz as Escrituras? Ela diz: Abraão creu em meu nome e isso lhe foi atribuído por justiça. Temos visto aqui claramente sobre a doutrina da salvação, de que recebemos a salvação pela graça e isso não depende de nós, nós somos justificados no Senhor pela graça divina. E quando olhamos para isso, para o testemunho de Abraão, um homem que foi chamado por Deus para sair de Ur dos Caldeus e ir para a terra de Canaã, segundo a orientação de Deus, nós vimos que Abraão aqui foi justificado, não pela circuncisão, foi justificado como pai da fé, não pelas cerimônias as quais participou, mas sim pela fé no Senhor. Ele foi justificado pela fé no Senhor através dessa obediência, dessa sujeição, dessa rendição. Isso faz toda a diferença. Quando a lei foi dada por Moisés, já tínhamos a história de Abraão sujeitando-se a Deus e seguindo na direção do Senhor. E isso para nós tem muito significado, porque o homem por si só não consegue se salvar. Nós temos testemunhos, por exemplo, do rei Davi. Davi, na sequência de Romanos 4, diz: assim também Davi fala da bem-aventurança do homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor nunca atribuirá o pecado. Se queremos ter um exemplo de gente que viveu pela fé, nós temos Abraão. Não satisfeitos? Nós temos o rei Davi. Nós temos a Bíblia Sagrada nos mostrando homens como você e eu, que se sujeitaram ao Senhor, creram e seguiram na direção de Deus. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos encontrar os nossos pares e olhar também para a palavra do Senhor, E pela fé sejamos fortalecidos a permanecer, não somente a receber, como também a persistir com Jesus no propósito de Deus até o fim. Vamos orar então e falar com o nosso Deus nessa hora? Bondoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós aqui estamos na Tua presença em mais essa manhã, encerrando essa semana, consagrando a Ti a nossa vida,
os nossos pensamentos, os nossos movimentos, como também o nosso lar e o nosso futuro para te servir com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Nos consagramos ao Senhor, te pedindo perdão pelos nossos erros e pecados, pelas nossas falhas, apresentando ao Senhor a nossa súplica, as nossas petições, a nossa intercessão, trazendo à nossa memória aqueles que estão num leito de um hospital, aqueles que estão acamados em suas casas, aqueles que estão fazendo uso de medicamento, combatendo uma enfermidade, passando por um período de tratamento, pedindo ao Senhor que abençoe, pois Tu és um Deus de cura. Desde o resfriado até o câncer, não há nada impossível para Ti, não há doença que seja tão irreversível, seja irreversível assim, diante do poder do Senhor, poder que opera em nós, e o Senhor decidiu operar o Teu poder em Teu amor, dando Teu Filho Jesus por nós na cruz, para que nós pudéssemos ser aceitos diante de Ti. E é em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, pedindo cura, pedindo paz aos corações angustiados, entristecidos, a pessoas que porventura têm passado um período de luto nesse tempo. Pedimos a Ti, Senhor, pessoas que lidaram, te atravessaram por experiências ruins, que macularam as suas almas com transtorno, com baixa estima. Pedimos ao Senhor que renove as forças, renove a alegria, repouse paz no coração. Queremos lhe apresentar o casal, o casamento, a vida dos filhos, os pais, os irmãos, e pedir ao Senhor que no nosso lar Tu sejas cultuado, adorado e engrandecido. Pai, nós consagramos ao Senhor o ir e vir para o trabalho e do trabalho para casa. Pedimos também a Ti que venha direcionar os nossos passos por um caminho de santificação. Ajuda-nos a permanecer nessa salvação maravilhosa que nos foi dada pela graça do Senhor, que levou a Abraão a ser aceito diante de Ti e imputado sobre ele justificação, pois ele viveu pela fé e nós também. Cremos em Ti, em Tuas palavras e em Tuas promessas. Por isso somos gratos nessa manhã, pelo dia chamado hoje. Consagramos a Ti o transcorrer desse tempo e apresentamos ao Senhor a nossa vida como um todo. Te damos o nosso coração, Te entregamos a nossa alma, estamos à disposição para viver só por Ti. Que cada respirar do nosso ser seja o Teu querer. Nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua provisão, a Tua manifestação de graça e paz, a Tua bênção que não traz dores, mas sim enriquece, seja sobre nós. Guarda-nos, livra-nos do mal, livra-nos de nós nos tornarmos homens e mulheres maldosos. Guarda-nos também de incidentes e acidentes, de discernimento por onde quer que a gente passar. E, Pai, abençoa-nos com as bênçãos que procedem de Ti e que a Tua glória se manifeste em nosso ser e viver. Nós clamamos, Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Sextou aí, então temos hoje Maraca Pré, 7h30 da noite, Maracatim, 8 horas da noite, amanhã Homens Maracanã, Mulheres Maraca e domingo, 7 da noite, também a nossa celebração, Domingo de Missões. O que não nos falta é momentos para a gente passar juntos. Se você mora na cidade de Anápolis, eu te convido para que esteja conosco na Igreja Quadrangular no bairro Maracanã. Se não, nos acompanhe aí através da transmissão da internet e não deixe de congregar. Faça parte de uma igreja, busque a Deus junto dos irmãos e de segunda a sexta-feira a gente aproveita a oportunidade, 6h30 da manhã, para nos encontrarmos nesse lugar chamado oração. A cada um de vocês um forte abraço, um ótimo final de semana, um beijo no coração e tchau.